Gênesis 41, 46. Amém? Diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Dentro dos 7 anos de fartura no Egito, e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, de Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer todo o meu passado de dor e sofrimento e toda a casa do meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento, ou pão. Amém? Fecha os teus olhos, Pai. Nós queremos, ó Deus, te exaltar, Senhor. Nós queremos romper, meu Pai, e declarar que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além de Ti, ó Pai. E nós somos aqui, ó meu Deus, embaixadores do Teu reino. Nós trazemos uma bandeira e representamos um reino que não é dessa terra. A nossa pátria, ela não é terrena, ela é celestial, diz a Tua palavra. Por isso, ó Deus, venha, Deus, nos capacitar como embaixadores do Teu reino. Porque nós sabemos, meu Pai, que muitos não estão produzindo como deveriam, não estão conquistando como deveriam, e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, do Teu Santo Espírito em nós. Por isso, ó Deus, traz, conforme o apóstolo Paulo nos diz, que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre a Tua amada igreja nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Vou procurar ser o mais objetivo possível, mas deixa eu falar algo para você. Você não é dessa terra, amém? Você é T. Você é extraterrestre, amém? A Bíblia diz que a nossa pátria não é desse mundo, irmão. A nossa pátria é celestial. Compreende? Sabe, nós não representamos a nós mesmos, nós representamos a Cristo. E sabe o que acontece? Tem alguém aqui que é de outro país? Não, todo mundo é brasileiro, né? Mas tem alguém aqui que conhece alguém que está fora do país, que está em outra cultura? Tem? Você conhece alguém que está em outra cultura há muitos anos? E aí você reencontra essa pessoa, você acha ela meio diferente, não acha? Por quê? Porque ela absorveu muito daquela cultura onde que ela está. Hoje, por exemplo, eu sou brasileiro, mas eu sou de origem nordestina, eu sou cearense. Mas tem quase 30 anos que eu moro em Patinga, ou seja, eu tenho mais tempo de mineiro do que de cearense. Eu digo que eu sou ceaneiro, né? Cearense misturado com mineiro, mas eu tenho muito mais de mineiro do que de cearense. Meus filhos são mineiros, minha esposa é mineira, e eu moro aqui há quase 30 anos. Eu cheguei aqui, eu tinha 18 anos. Oh, glória a Deus, aí é bom. O baiano é gente boa. Raciocine comigo. Muito da minha cultura nordestina eu não tenho mais. Eu gosto de angu. Eu gosto de um franguinho com quiabo. Um feijão tropeiro. E onde que eu vou achar isso? É Minas Gerais, irmão.
Vai lá para o Ceará. É cuscuz, é mucunzá, é baião de dois, é vatapá. É outra cultura, é outro alimento, irmão. É outro linguajar. O que eu quero que os irmãos raciocinem é que nós temos que ter a cultura do céu. O nosso linguajar tem que ser diferente. O nosso alimento tem que ser diferente. O que você tem comido no seu dia a dia. Eu estou falando de coisas espirituais. Eu trouxe aqui uma ilustração, não tinha preparado nada disso. Deus mandou moldar o texto e falar outra coisa aqui que eu não tinha preparado. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um projeto inimaginável para você. Satanás trabalha dioturnamente para destruir os planos de Deus na sua vida, e você não tem noção. Mas sobre ti, meu irmão, está a bênção do Senhor. Sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus filhos. A palavra de Deus diz que quando Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e ele chegou no alto do monte, quando ele abriu a sua boca, ele disse: sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca serão contra ti, porque está sobre ti a bênção do Pai. Quem amaldiçoará aquele que em Deus abençoou? Aleluias. Então você tem que apenas, meu irmão, ser um com o Pai. Você tem que trazer para dentro de si a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é a palavra. Não há negociação para isso. E José, meu irmão, Deus poderoso, José trouxe a cultura do reino dentro do Egito. Aleluias. José foi diferenciado dentro do Egito. Eu quero dizer para você que você pode até servir a Faraó, mas você vai servir como um príncipe de Deus. Aleluias. É isso. Nós não podemos de forma alguma aceitar certos tipos de coisa na nossa vida. José não aceitou, meu irmão, achar que se deitar com a mulher de Potifar seria algo bom. Ele não aceitou, ele correu. Por quê? Porque ele tinha a cultura do céu. Eu não posso me deitar com uma mulher que não seja minha. Isso é cultura do céu. Uau. Mesmo que isso me custe, sabe o quê? Mais de 10 anos de cadeia. Foi isso que aconteceu com José. Alguns estudiosos dizem que ele possivelmente ficou 14 anos preso. 14 anos preso. Injustamente. Quando ele saiu preso, ele tinha por volta de 16 anos. E o texto diz, não à toa, versículo 46, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó. 16, 14 a 15 anos, meu irmão, preso. Porque ele trazia consigo uma cultura diferente. Eu não posso me amoldar aos padrões deste mundo. Romanos capítulo 12 diz o quê? Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que renovação é essa? Você precisa ter a mente de Cristo, é a mente do reino. Você precisa trazer consigo a cultura do céu. Não à toa que no Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua na terra como ela é feita onde? No céu tem pecado, irmão? A nossa cultura é santa. Não há lugar para pecado na nossa cultura. Pecamos? Sim. Mas essa não é a nossa natureza celestial. Isso nos traz o quê? Ânsia de vômito.
Porque, Romanos capítulo 5, é impossível aquele que é nascido de Deus continue na prática do pecado. Porque o texto diz, o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Vamos pecar para que a superabundante graça venha reinar em nossas vidas? E ele diz, não. Porque é impossível aquele que é nascido de Deus continue na prática do pecado. Ou seja, a nossa cultura é santa. Uau! A nossa natureza, ela pode ser até pecaminosa, mas nós hoje temos uma cultura do céu, que é uma cultura santa. Sem santificação ninguém verá a Deus, diz a palavra do Senhor. Não tem como. Então quando um baiano abre a boca, você já sabe que ele é baiano. Oxente, bichinho. Mulher, traz o pau. Por quê, bem? Porque lá vem a cobra. Baiano arrastado. Entendeu? Você conhece, você detecta. Também pela cabecinha, né? Tem alguns traços. E o homem santo e a mulher santa de Deus, quando ele abre a boca, lá... ele tem um sotaque do céu. Acaso não ardia em nossos corações quando ele nos falava? Disse os discípulos de Emaús. Porque quando um servo de Deus fala, queima aqui dentro. Por quê? Porque o linguajar dele é do céu. É isso, irmão. Nós precisamos compreender quando José chega ali no Egito, uma cultura idólatra. Mas aquela cultura dependia, todo mundo dependia daquele povo naquele momento. O Egito era a maior nação. E se José não tivesse antecipado, Deus não tivesse permitido tudo isso acontecer, possivelmente toda a terra, ou boa parte da terra, ia ser dizimada pela fome. Mas o Senhor levou José na frente. Alguns de nós vamos à frente e nós temos que sofrer o processo para que outros possam colher daquilo que você plantou. Você está aqui hoje porque outros lá atrás foram martirizados e mortos para que Cristo pudesse chegar no nosso país, na nossa nação. Muitos pagaram altos preços. Os apóstolos foram mortos, com exceção de João. Eles foram martirizados. Hebreus capítulo 11, a Bíblia nos diz que na galeria dos heróis da fé, os primeiros cristãos, eles eram cerrados ao meio, os vivos, e eram lançados aos leões no Coliseu romano. Homens dos quais o mundo não era digno. Sabe para quê? Para que esse evangelho chegasse até nós. E aí sabe o que acontece? Nós não vivíamos como deveríamos. Nós mudamos a nossa cultura. Nós mudamos a nossa bandeira. Alguns carregam até uma bandeira, né? Pode falar não. Mas a nossa bandeira é Cristo. O nosso linguajar é do céu. Por isso, meu irmão, quando o diabo vier dizer para você que você é um derrotado, que você não vai conseguir, você fala para ele assim: Satanás, você já está condenado e derrotado, mas eu sou mais do que vencedor. Sabe, querido, eu posso estar passando por um momento de aflição, eu posso estar passando por um momento de angústia. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Ninguém entende isso. Por quê? Porque nós não somos dessa terra. E eu preciso trazer a cultura do céu, a cultura de multiplicação, a cultura de generosidade, uma cultura diferente do mundo que nós vivemos. E por isso muitos nos odiarão, irmãos. Tem pessoa que nos odeia sem nunca ter trocado uma palavra com a gente. E de nada, alguns que outrora começam a ter raiva de você sem você nunca ter feito nada com essa pessoa, só pelo simples fato de você ser um embaixador do reino. Jesus disse: eles odiarão vocês, assim como eles me odiaram. Você vai ter que conviver com ingratidão. Você vai ter que conviver com coisas
E você precisa vencer. José passou por tudo isso. Por inveja foi vendido pelos seus irmãos. Por quê? Porque contou um sonho. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Mesmo que sejam pessoas que são irmãos. Mas ali tinha um plano para isso. José disse quando ele falou para os seus irmãos: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus foi à frente já, planejando tudo. Que se não tivesse acontecido, eu não teria vindo para o Egito. Então, meu irmão, o processo é doloroso para alguns, para que outros possam comer. Mas uma coisa é certa, meu irmão, aquele que te prometeu é fiel para cumprir aquilo tudo. Se você crê, levante suas mãos, dá glória a Deus e aplaude o Senhor bem forte. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. Eu profetizo, querido, que Deus vai te dar sabedoria para que você possa, meu irmão, ser um excelente administrador como José foi. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras. Aqui fala de algo poderoso. Trigo são almas, são vidas. Deus vai te dar uma unção poderosa para que você possa conquistar a alma. Irmãos, o plano original de Deus para a sua igreja é frutificar vidas. Se você não tem procurado vidas, está errado. Conserta isso. Trigo fala de prosperidade, mas também trigo fala de almas. A Bíblia diz que Deus vai separar o trigo do joio. Mas nós temos que correr atrás do trigo, irmão. Você tem convidado as pessoas para ir à igreja? Ah, pastor, cansei. Cansa não, querido. Cansa não, porque eu não cansei. Já tem 15 anos que eu estou aqui. Tem hora que dá vontade de tirar um tempo sabático, né? Como era. Ficar um tempo fora. Descansar um pouco. Mas o dever nos chama. E sabe, essa recompensa vai ser na glória. Quando você vê aquelas pessoas que você ganhou para Jesus, lá alegremente, glorificando a Deus, essa é a nossa coroa. E a Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. Meu irmão, quando você ganha uma alma para Jesus, você tem um galardão tremendo. E para a honra e glória do Senhor, nesses quase 30 anos nós já ganhamos bastante alma para Jesus. Então eu aconselho a você a ter isso como meta na sua vida. Antigamente as igrejas eram mais evangelísticas. Ah, pastor, mas hoje todo mundo conhece a palavra. Conhece nada, irmão. Nem crente conhece a Bíblia. Porque se conhecesse de verdade e vivesse o que está na Bíblia, o mundo não estava desse jeito, não. Não estava mesmo. Não estava. A pessoa fala que conhece, mas não conhece nada. Está 20, 30 anos na igreja, mas não sabe nada. Nem vive aquilo que a Bíblia fala. Não todos, né, irmão? Quando a gente fala assim, generalizando, eu não estou falando que é todo mundo. Tem um remanescente. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque além de toda medida, antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. 2 filhos. O primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu passado de dor e sofrimento e toda a casa de meu pai. Deixa eu falar algo para você aqui. Tem uma revelação poderosa nisso aqui. E eu preciso falar isso para você. O processo, muitas vezes, o processo na vida de José foi um processo doloroso, que causou feridas grandiosas na sua alma. O processo muitas vezes vai causar ferida na nossa alma. Eu falo e confesso aos irmãos que eu já fiquei ferida, minha alma já ficou ferida algumas vezes. Por quê? Porque nós somos dessa terra ainda. Nós somos homens, né? Nós temos uma alma, nós temos sentimento. Então, por exemplo, quando a gente convive com ingratidão, isso causa dor.
Isso magoou sua alma. Então quando José está ali no Egito, 30 anos, ele tinha acabado de sair da prisão e já sai como governador. Deus deu 2 filhos para ele, e o primeiro filho foi a cura da alma dele. No processo, meu irmão, quando chegar o tempo de Deus poder te honrar e te exaltar, não se preocupe, meu irmão, que a sua alma vai ser curada. Existe cura na alma. Você precisa tem coisas que o remédio não vai ajudar, ele vai só fazer uma gambiarra. Mas quem cura a alma é só Deus que cura. José precisava de cura, porque senão quando ele visse os irmãos dele, tinha mandado matar tudo. Tinha, mano. Quando José viu os irmãos dele, disse: agora eu posso mandar matar tudo. Vou matar todos eles, só vou deixar o meu irmão. O meu irmão é Benjamim, que não tiver nada com isso, e meu pai e minha mãe. O resto eu vou passar a espada. Mas Deus deu um filho para ele, Manassés. Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. Não é que José esqueceu, mas José foi curado na sua alma. Eu não estou falando que você vai esquecer da ingratidão que alguém fez contra você, da traição. Não vou falar isso que você vai dar, porque não tem como, você tem mente, você tem memória, mas você vai se lembrar disso e isso não vai trazer mais dor para você. Eu oro para que isso aconteça na sua vida, que você seja curada, você seja curado em nome de Jesus. Deus apagou da memória então ali José, por ele ter suportado o processo. José, por ter aguentado fielmente ao Senhor, ele agora é honrado. E não somente honrado. O que adiantava José estar na cadeira de governador, meu irmão, e cheio de mágoa no seu coração? O que adianta ele ter todo o poder, meu irmão, e uma tristeza que rasga o seu coração? Meus irmãos me traíram. Uma angústia. Meu irmão, tem coisas que dinheiro não paga. Você poder ter um coração alegre e feliz diante de Deus, sem angústia, sem... que tem pessoas que não conseguem perdoar. Tem pessoas que não conseguem perdoar. E elas são escravas desse sentimento. Elas são escravas desse sentimento, porque ela não consegue ser feliz. Então quando nasce o primeiro Manassés, então Deus tira aquela angústia de José. E aí veio a outra porção, versículo 52. Ao segundo filho, estou terminando agora, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar onde José foi humilhado, preso, Deus deu dupla honra para ele. Efraim significa duplamente honrado na terra da angústia. Sabe aquele lugar onde você foi humilhado? Onde as pessoas humilharam você e isso traz dor? Deus vai apagar da sua memória e tem mais. Deus vai fazer você prosperar. Não é para você pisar nos outros, porque José não pisou em ninguém, pisou? Mas no dia que eu chegar lá, ele vai ver. Vou passar, né? Sabe que dia que Deus vai te honrar? Nunca. Porque Deus não honra, porque a vingança não pertence a mim, pertence ao Senhor. A vingança não pertence a nós, irmãos. Quando alguém faz algo de ruim contra você, deixa na mão de Deus. E Ele faz bem feito. Não é que desejo, não. Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos, e eu a darei. E a Bíblia diz que horrenda coisa, está no mesmo contexto lá, é cair nas mãos do Deus vivo. Se a pessoa não se arrepender, meu irmão, vai pagar um preço. Toca no ungido, fala mal do ungido. Ungido não é só pastor, não. Pastor é ungido.
Ungido de Deus, eu fui ungido, consagrado. Mas tem outras pessoas consagradas também. O que eu quero que você compreenda não é que eu estou causando medo, não é nada disso não. É que você não pode quebrar princípio, porque você tem a cultura do céu. A cultura do céu diz o seguinte, que se você quebrar certos de princípio, você vai ficar preso. A legislação brasileira nos traz leis, sim ou não? Sim ou não, igreja? Traz. Se eu infringir determinados tipos de lei, eu vou ficar hospedado lá onde o Bruno trabalha, lá na cadeia. E lá é onde que o filho chora e a mãe não vê, né? Não é isso, Bruno? Ele falou isso comigo um dia. Rapaz, ali é o lugar onde que o filho chora mesmo. E a mãe não vê e nem ouve. Agora você imagina o inferno. Não quero imaginar não, Deus o livre. Imagina o inferno, irmão. E tem gente que não está nem aí com o inferno. Tem gente que tem medo de ser preso aqui, mas não tem medo do inferno, que é a cadeia eterna, hein? O lugar onde que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Vocês acham que os agentes são ruins, né, Bruno? Que dirá o tem lá, hein? Que dirá o verdugo, né? Que o apóstolo Paulo falou assim, fulano de tal me fez tanto mal, o Senhor manda um verdugo lá, para descer o cacete. Está na Bíblia, igreja. Paulo orou para Deus mandar um verdugo, um anjo que dá chicotada e chibatada no peão. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui, pelo amor de Deus. Vigia. Eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas eu vou encerrar aqui. Eu queria convidar você a ficar de pé. Vou fazer uma oração. Hoje é noite de ceia, nós vamos celebrar a ceia. Assim chegaram os fins dos 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Meu irmão, existe unção sobre a sua vida. Quando você é da cultura do céu, o mundo pode passar aflições, mas sobre a sua vida, Deus está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Meu irmão, o Egito pode ter fome, aliás, tudo em volta pode passar necessidade, mas você vai estar suprido não só de pão da terra, mas de pão do céu. O mundo inteiro mesmo está na angústia, está na tristeza. Falei isso hoje de manhã. Está deprimido. Os escritórios, né, os consultórios de psicologia e psiquiatria estão abarrotados. Não tem vaga para psiquiatra. Consulta R$1.000, R$700, R$800. Por quê? Porque a humanidade está doente. Não todos, tá, irmão? Em alguns casos e há outros casos, mas a maioria é espiritual. Então, meu irmão, na sua vida não vai faltar pão do céu, nem o pão da terra. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento a tua amada noiva. Eu apresento a tua amada noiva. Abre os olhos do entendimento dos teus filhos. Abre os olhos do entendimento dos teus filhos. Tira toda opressão, tira toda miséria espiritual, ruína espiritual, mendicância espiritual. Que os teus filhos tenham ousadia de serem verdadeiramente pessoas com a cultura dos céus, que não se enveredam pelos caminhos deste mundo, mas que trazem consigo a bandeira celestial. Pai, como sacerdote, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada criança, e que venha o teu reino, que sejamos, ó Deus, verdadeiramente discípulos de Jesus, não negociando, ó Deus, não negociando a nossa primogenitura. E eu profetizo sobre ti, coloca as suas mãos sobre a sua cabeça, que o mesmo Deus de Manassés, que apagou o passado de dor e sofrimento na vida de José, Ele apaga agora da sua vida a angústia, a tristeza. Você agora libera aquele irmão seu que pecou contra você e você traz ainda consigo, você não consegue perdoar. Em nome de Jesus, perdoa agora. Que haja perdão no seu coração.
Libera seu irmão, libera sua irmã, libera as pessoas que fizeram algo de ruim para você, porque você vai ver o Deus de Manassés manifestar na sua vida cura. Em nome de Jesus, a alegria do Senhor vai invadir o seu coração, vai inundar a sua mente. Você, meu irmão, que toma remédio controlado, eu profetizo que cada dia vai se diminuir esse remédio na sua vida, até o ponto de você não ter que ser dependente de química alguma para dormir, de química alguma para ser feliz, de química alguma. Você só vai precisar da química chamada Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. E assim também o Deus de Efraim, Deus vai fazer você prosperar na terra da sua aflição, duplamente honrado, em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo um tempo, Deus, de honra sobre a vida dos teus filhos, aqueles que foram injustiçados, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram humilhados, aqueles, ó Deus, que clamaram e clamam por Ti, Senhor, dizendo: Pai, por que isso aconteceu comigo? Porque isso tem acontecido comigo. Eu profetizo sobre Ti, igreja, amado irmão e irmã, em nome de Jesus, que venha um tempo da honra, assim como foi no José, vai ser sobre a sua vida, e muitos vão vir de longe para poder comer, meu irmão, do trigo que está sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Levante as suas mãos e declare: eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em Cristo Jesus eu recebo. E aplaudo bem forte e dá glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Receba essa palavra sobre a sua vida, querido. Receba essa palavra sobre a sua vida. Sem demora, eu queria chamar aqui os irmãos diáconos, diaconisas.